Papo de Papagaio. Olá, estamos começando mais um episódio do Papo de Papagaio, vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação patrocinada pela Petrobras através do programa Petrobras Socioambiental. Hoje o nosso tema é Estratégias para a Conservação Marinha Direta, como proteger e conservar espécies ameaçadas de extinção na vastidão dos mares. Para conversar sobre o assunto, estamos aqui na presença da bióloga Suzana Guimarães, que é mestre e doutora em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense, cofundadora e coordenadora geral do Projeto Aruanã. Desde 2008, Suzana atua com pesquisa e conservação de tartarugas marinhas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E para conduzir essa conversa, temos aqui o ecólogo Alexandre Schiavetti, que é coordenador de divulgação científica e desenvolvimento sustentável do Projeto Budiões, além de professor pleno da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom dia, Suzane. Bom dia, Lívia. Obrigado pela presença. Suzane, dada a sua expertise, quais grupos de espécies hoje estão em perigo nos mares brasileiros? E por que você acha que essas espécies são as que estão mais em perigo? Hoje a gente sabe que as principais espécies que acabam sofrendo, né, ameaças e acabam entrando em listas de espécies ameaçadas de extinção são aquelas, né, ou que são alvo de comércio, né, da pescaria, ou que sofrem com as atividades pesqueiras de forma mesmo que indireta, né, ou uma captura acessória, né, uma pesca acidental. Então, hoje a gente tem esse foco, né, de tratar sobre atividade comercial nos mares, né, e aí a gente tem o grupo dos peixes, a gente tem outros grupos também, e a gente não pode esquecer também aqueles grupos que, quando a gente fala de captura acessória, né, o bycatch no termo em inglês, a gente tem várias espécies que a gente às vezes não contabiliza, né, que a gente não identifica e que está voltando para o mar morto já, né? E qual a quantidade desse bycatch, né? O que isso está gerando de impacto? Então, existem espécies que são alvo da pesca que precisam, né, de um estudo, de uma pesquisa, de ver como está acontecendo essa captura, se está sendo feita a níveis sustentáveis a longo prazo, e quem, né, que está envolvido também, né, dessas espécies que estão envolvidas nessa atividade pesqueira, que podem estar sofrendo também com a ação, né, dessas atividades comerciais. E saindo um pouquinho do foco da atividade em si comercial, a gente sabe que as mudanças climáticas também estão afetando os nossos ecossistemas, e quando a gente afeta os ecossistemas, é claro que a gente afeta espécies chaves desse ecossistema, né? Então, essas espécies chaves que são para a manutenção de toda a comunidade que está sendo envolvida, que existe ali, né, dentro desse ecossistema, é claro que a gente vai ter também o risco, né, de que isso de que algumas espécies entrem em extinção e que afetem as outras demais que estão relacionadas, né, que tem essa interação ecológica entre elas. É um duplo poder em cima, né? Você ter a pesca, ter uma atividade comercial e ainda ter as mudanças que estão acontecendo. Você tem um impacto muito maior, muito mais acentuado no efeito sinergético. Sim, né? A gente está tratando de uma cadeia, né, de uma teia trófica, né? Então a gente tem que olhar nela como um todo, né? Então a gente sabe que tem essas espécies chaves, os predadores de topo, mas a gente tem as de base também que são importantes. E quando a gente fala de alterações do meio ambiente, mudanças climáticas, a gente está falando de todo o ecossistema envolvido, né? De toda a comunidade sendo afetada. Exatamente. Você acha que a gente tem alguma ferramenta disponível hoje para lidar com essas ameaças e principalmente para como retirar essas espécies, ou seja, voltar um pouco o status dela de uma espécie que está ameaçada para uma espécie que está menos ameaçada ou menos preocupante, ou mesmo tirar uma espécie de ameaça? Você acha que hoje a gente tem desde conhecimento até tecnologia para fazer isso? Eu acho que uma das principais ferramentas que a gente tem, porque a gente acaba falando, quando a gente pensa em ferramentas, pensa em tecnologias, né, petrechos para mitigar, mas eu acho que a nossa principal ferramenta é comunicação. O que a gente faz, né? Porque não adianta a gente criar uma ferramenta ou algo que vai reduzir um impacto se a gente não souber levar aquilo para a sociedade, se a gente não souber comunicar, né? Então, eu dou aula, né, de biologia da conservação, e eu sempre falo com meus alunos, né? A biologia da conservação, ela existe para seres humanos. Sim. Ela foi criada para seres humanos, né? Para a gente conseguir fazer conservação, para sensibilizar
os seres humanos que estão interagindo com as demais espécies que estão aqui na Terra, né? E a gente conseguir fazer com que todo mundo consiga sobreviver ao longo dos anos de sua existência, né? Sem que uma extermine a outra. Né? Então, nós somos as ferramentas, né? No sentido de comunicação, de saber comunicar, de saber passar fazer essa sensibilização, conseguir muitas vezes convencer mesmo, né? Com embasamento, né? Não é convencer só pela simples palavra, mas mostrar fatos, argumentos, pesquisas, dados, coisas que comprovam o que a gente está falando, e a gente conseguir tocar essas pessoas que estão envolvidas nessas atividades que podem vir a gerar fazer com que uma espécie entre em extinção, ou que o ecossistema se degrade, né? Então, a comunicação, né, que eu estou falando, que eu acho que é uma das principais ferramentas que a gente tem que utilizar na hora da gente pegar as nossas tecnologias e transformar de fato em conservação. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, de comunicar, e a gente tem que, óbvio, lembrar que a gente tem que transpor, né, essa comunicação ao nosso meio, que aqui a gente está conversando entre pessoas que trabalham, né? Pares, exatamente. Não os atores que executam a atividade ou que sofrem as consequências das atividades. E a gente conseguir levar isso para fora daqui, do nosso meio, isso é o maior desafio, né? E isso envolve muito entendimento, empatia pela atividade do próximo, pela vida do próximo, pelo histórico de vida, por tudo que aquela pessoa, né, com aquele grupo, traz consigo na sua vida, e que está hoje, talvez, trabalhando com uma atividade que talvez não seja uma atividade que seja tão boa para o ecossistema, né? Mas o que ele trouxe com ele de histórico de vida, de como ele trabalha, como ele sustenta, o que ele pensa para o futuro, o que ele pode contribuir. Então, assim, é um trabalho de longo prazo, essa que é a verdade, né? Então, a gente tem, falando de instrumentos, a gente tem hoje tecnologias, né? A tecnologia nos favorece muito no sentido de desenvolver ferramentas mesmo tecnológicas para conseguir talvez mitigar um impacto, mas a gente precisa com certeza entender que não adianta nada a gente ter essas ferramentas, a gente não conseguir de fato fazer elas serem efetivas, né? Onde está sendo as pessoas entenderem o porquê de usar aquilo. Exatamente. A motivação de você ter essas tecnologias, esses estudos. Se a gente não tem essa parceria, né, com os atores, a gente não consegue. Não, até a gente consegue, né? Mas eu trabalho de formiguinha, né? Não é nada muito rápido no nosso meio, né? A conservação não acontece de forma rápida. Por mais que hoje a gente tenha uma urgência, que a gente fala muito hoje em dia sobre isso, né? A urgência da mudança. A gente já não está mais num tempo só de discussão, de pensar no que tem que ser para o futuro, de como tem que mudar. A gente já está numa fase que ou a gente muda, ou a gente vai chegar em cenários, às vezes, que não se voltam mais atrás. Né? Então a gente já está num cenário de muito mais urgência. Ou a gente faz, ou a gente não consegue, talvez, reverter esse processo mais daqui a pouco. Né? E quando a gente coloca esse fator a mais, que é a urgência, aí se torna mais desafiador ainda, né? Porque quando a gente trabalha ao longo do tempo, a gente vai... É uma transformação, muitas vezes, cultural que a gente tem que fazer. Né? E essa transformação cultural, ela é devagar, ela não pode ser imposta, ela não pode ser de forma incisiva demais, senão também não funciona. Né? E hoje a gente está com essa urgência, então a gente tem que cada vez mais pensar em formas de conseguir desenvolver as ferramentas, as tecnologias, saber comunicar essas tecnologias, conseguir resultado e alcançar logo, porque a gente está nessa pressa, né, da conservação, porque a gente está vendo muitas alterações acontecendo, espécies entrando em status de ameaçada, outras quase né, extintas. E a gente está assistindo esse processo de extinção muito mais rápido, né? De forma muito rápida hoje. Então a gente tem essa urgência, a gente tem vários desafios aí na conservação. Mais um desafio ainda. Então, uma das formas que normalmente os governos, né, independente da esfera, utilizam como estratégia para a conservação e talvez a mais cobrada, seja o estabelecimento dessas unidades de conservação. Então, aqui no Brasil, a gente tem diversas unidades, é o país que tem o sistema mais complexo de unidade de conservação, né, de área protegida no mundo. E, recentemente, a gente teve aí uma expansão para a área marinha, que é o nosso caso, né, tanto o Projeto Búdios como o Aruanã, a gente tem essa relação direta com o ambiente marinho. Tiveram a expansão de duas áreas muito grandes, uma criação e uma ampliação muito grande de áreas protegidas, mas basicamente para
a gente poder cumprir uma meta internacional. Essa expansão foi muito criticada, tanto pelos pesquisadores como por ambientalistas, porque essas áreas estavam nos extremos do país, áreas pouco utilizadas pela sociedade, então, naturalmente, mais fáceis de você criar áreas protegidas, porque não precisa de tanta fiscalização, porque tem poucos usos. Esse modelo, a gente pode pensar nele para essa região que a gente atua, que é diretamente na costa? O que você acha? Como é que você pensaria nisso? É claro que a criação de unidades de conservação, ela tem um objetivo muito claro, né? Que é proteção, e aí vai depender se é uma proteção integral, se é uma proteção de uso sustentável. Então, assim, a gente não pode pensar em criar algo que não vai, de fato, alcançar o objetivo do qual aquilo está se prestando, né? Que é a conservação. Então, se você protege uma área onde poucos têm uso, que quase ninguém visita, ou que não vai ter fiscalização, ela vai ser efetiva? Né? Esse eu acho que é o grande questionamento. Só para cumprir uma meta? Né? Então, como é que a gente conseguiria, talvez, cumprir essa meta de forma mais efetiva? E aí, trazendo agora aqui para a nossa região, né? A gente tem unidades de conservação marinhas aqui na região metropolitana do Rio, né? A gente tem o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, e que tem uma biodiversidade grandíssima, né? Riquíssima lá. A gente tem aí mais de 12 anos de projetos, né, de pesquisa acontecendo, né, através do Projeto Ilhas do Rio, principalmente, onde a gente descobriu, assim, frente ao Rio de Janeiro, né, uma grande metrópole, a gente tem muita biodiversidade ainda, né, vivendo lá. E isso é a primeira coisa, né, a gente antes não tinha o conhecimento, né, o que tinha lá. Então a gente começou a passar a conhecer o que se tinha lá. Nossa, a gente tem uma diversidade incrível aqui, o que a gente precisa fazer para proteger ela? Então, criou-se uma unidade de conservação. O que pode estar ameaçando essas unidades de conservação que a gente tem aqui na nossa região? A gente sabe que a gente precisa fazer o manejo correto da pesca, né, no entorno dessas unidades, né, não permitir que seja feitas, praticada a pesca em uma determinada área da unidade. E a gente olha para o entorno dessa área, né, e a gente vê outras regiões, né, que são ilhas que hoje ainda não são protegidas. A gente tem um exemplo das Ilhas Tijucas ali na frente da Barra da Tijuca. E a gente sabe os impactos que tem ali, né? A gente sabe que tem o turismo, né, tá muito grande nessa região, tem embarcações, tem pesca. E ele também é uma área de grande potencial, né? Eu com tartarugas marinhas, né, eu mergulho bastante nessas ilhas, né? Nas Ilhas Tijucas é uma região que a gente vê tartarugas com marcas de atropelamento, tartarugas residentes, né, atropelamentos por embarcação. Que pena. Então, é uma ameaça que elas estão sofrendo ali, e a gente sabe que elas estão bem pertinho, né, estão na costeira, estão nas pedras ali comendo, né. Então, será que tem necessidade de chegar tão perto da pedra? Né? Será que a gente pode criar uma outra unidade de conservação nessa área? Né, que isso já é algo que está sendo discutido hoje, né, atualmente, ainda bem. Então, assim, é muito mais efetivo, né? E é claro que é muito mais desafiador, porque uma coisa é a gente criar uma unidade de conservação enorme numa área, né? E aí? Como é que a gente vai usar lá? O que tem lá? Como é que vai fiscalizar? E é muito mais desafiador a gente criar uma unidade de conservação aqui, né? Imagina, na frente de uma região metropolitana. Como é que a gente fiscaliza? Né? Como é que a gente controla? Como é que a gente sensibiliza as pessoas que usam essa área? Que é o desafio que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, assim, a criação de qualquer medida, né, de políticas públicas que visem a conservação, elas precisam ser, de fato, efetivas. Né? Não pode ser algo que só sirva para cumprir uma meta ou para cumprir um objetivo, né, que foge àquele que, de fato, dali da unidade de conservação, que é proteger a biodiversidade. Né? Está se protegendo de fato? Ou, na verdade, só se criou uma linha imaginária tá todo mundo vivendo ali muito bem, como se não tivesse unidade de conservação nenhuma. Independente da criação. Independente da criação da unidade de conservação, tá todo mundo vivendo igual, né? Antes e depois. Né? Então, quando a gente olha para uma unidade de conservação, a gente tem que ver isso. O que era antes e o que é depois. Está sendo efetivo ou não está sendo efetivo? Né? Melhorou a qualidade do ambiente, melhorou as espécies que ele frequenta, aumentou em quantidade, riqueza, abundância. É isso que a gente tem que avaliar. Né? E isso a gente só consegue fazer num lugar que, de fato, ou é utilizado, ou é fiscalizado, ou é monitorado constantemente. Né? Então, a gente tem que pensar é óbvio, a gente tem uma meta a cumprir, mas elas não podem ser feitas dessa forma, né? Onde
está descumprindo, de fato, a meta da conservação? Não tá. A gente está cumprindo números. Exatamente, a gente está cumprindo números. E um exemplo, falando um pouquinho, né, da minha área de atuação com tartarugas marinhas, que a gente teve um exemplo parecido com isso, né? Com a criação de uma lei que não foi efetiva só para poder resolver um problema, que foi o quê? A gente tem hoje, né, uma portaria que regulamenta, que foi criada em 1994, que obriga a utilização de um dispositivo de escape de tartarugas marinhas da pesca de arrasto industrial focada para camarão. Esse dispositivo é uma grade, né, que se coloca na rede de arrasto de fundo, e ele tem uma abertura superior e inferior, onde se a tartaruga bate, ela consegue sair. Mas o que aconteceu, né? Da onde que veio essa portaria, né? A gente teve 10 anos de estudos ocorrendo na década de 80 nos Estados Unidos sobre medidas de mitigação para capturas acidentais de tartarugas marinhas na pesca de camarão lá. Então, 10 anos estudando, né? A gente conseguiu, lá, eles conseguiram desenvolver um dispositivo que de fato funciona para pesca e para a realidade lá dos Estados Unidos, né, da pesca camarão. E aí os Estados Unidos, na época, a gente conseguiu estudar, entender como funciona, criar uma medida de mitigação, e hoje a gente só vai comprar camarão daqueles países que usarem o dispositivo, né, que na sigla em inglês chama TED. E aí o Brasil, que era um exportador de camarão, fez o quê? Vamos botar na lei. E assim, de uma hora para outra, né, se criou a lei que se obrigava a usar o TED nas pescas de arrasto de fundo de camarão. E aí? Funcionou? A gente sabe que não funciona, né? Por quê? A gente tem, primeiro, que a pesca aqui é uma realidade completamente diferente de lá, e a gente tem variações regionais, né? Do norte, do nordeste, do sudeste. A grade, ela foi desenvolvida para uma forma de pescar que é diferente daqui, né? A gente sabe que os pescadores aqui capturam fauna acessória também, acessória não, fauna acompanhante, né? Algumas espécies que vêm, que são alvos que são espécies comerciais, eles também utilizam, né? Não é só camarão, né? Então, espécies que também são comercializadas, que entram nessa rede, eles também vão comercializar, não é só o camarão. Então, essas espécies também saem, né? Quando a gente coloca uma grade que exclui também essas espécies. Então, assim, a gente tem uma realidade de pesca completamente diferente. Não tem instruções aqui sobre como eles colocam na rede, que a grade na rede, isso é fundamental. A colocação da grade, né? Como se amarra, a inclinação, né? O nó que se faz, isso tudo vai influenciar se vai funcionar ou não. Né? Então, assim, eles ficam naquela coisa assim, os pescadores. A gente até usaria, mas não funciona. Pra que eu tô usando se não funciona? Pois é, e muitos não usam mesmo. E a gente vai fazer o quê? Vai culpar o pescador? A tecnologia deveria ser adaptada para a realidade do Brasil. Então, assim, é isso. Então, no Brasil, a gente já tem movimento, já tem grupos que estão pesquisando. A gente aqui, o Projeto Aruanã, ele foi até através de um trabalho de mestrado, né? A gente conseguiu os primeiros dados sistemáticos de captura acidental de tartarugas marinhas na pesca de arrasto no Sudeste, né? Isso foi em 2012. Né? Até então a gente nem conhecia tanto quanto que se capturava nessa pesca de tartaruga marinha. E agora a gente já entendeu, a gente fazia entrevistas com eles, né? Mas qual é o problema do TED? O que acontece com o TED quando está na rede? Você usa, você não usa? Então a gente começou a fazer o que eu falei lá no início, né? A comunicação, né? Por que funciona? Por que não funciona? Qual que precisava ser? E se fosse assim? Né? Então a gente começou, os pesquisadores, o CEPSU hoje também, lá de Itajaí, participa ativamente dessa parte de tentar buscar criar um novo TED que funcione aqui, né? E a gente do Aruanã agora também está retomando esse assunto do TED aqui no Sudeste também, em parceria com os pesquisadores do Sul, com o Projeto Tamar também, que também trabalhou muito tempo nessa parte, para que a gente de fato consiga fazer uma medida de mitigação efetiva. Né? Então, assim, quando a gente fala nisso de conservação, e falando de unidade de conservação, a gente não pode só pensar em números, em cumprir algo para que... Mas sim eficiência, né? Sim, eficiência, senão a gente não está fazendo conservação. Que né? É mais ou menos o que aconteceu com a portaria 445 das espécies ameaçadas marinhas e esses planos de gestão que a gente está tendo que fazer para poder ver se a gente pode manter essas espécies na lista, não mantém, o que a gente faz com relação a isso, porque afeta diretamente um grupo social, né? Então, simplesmente baixar uma portaria e falar assim, não pode mais pescar,
Não foi efetivo em nenhum lugar do país. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Então essa seria a ideia, assim, que outras políticas públicas que a gente tem para a conservação de espécies que você acha que a gente pode, assim, melhorar, implementar ou até adequar para que a gente consiga um sucesso um pouco maior? Eu acho que uma das coisas que precisa mudar é na educação de base, né? Hoje a gente também está agora tentando focar, por exemplo, na educação climática nas escolas, né? E numa abordagem multidisciplinar. Não é o professor de ciências, o professor de biologia que vai fazer isso daí. A gente precisa tratar esse assunto como um assunto de base, né? Isso acho que é o primeiro ponto importante, né? A gente precisa trazer esse assunto para a base do futuro, né, do país. Por quê? Porque a gente está formando cidadãos que daqui a pouco vão ser essas pessoas que vão estar à frente de quê? De criação de políticas públicas, de projetos, ou sequer qualquer profissão que seja, né? E não existe nenhuma profissão, não existe nenhuma atividade sem meio ambiente. Né? Hoje a gente, para sobreviver, a gente está aqui hoje graças aos recursos naturais que a gente tem, né? Aos serviços ambientais que a gente usa, né? Que muitas vezes a gente não paga, né? A gente utiliza, né? O ar que a gente está respirando, né? Maravilha. E a gente suja ele o tempo todo, né? Isso tem um custo. Então, assim, a gente tem que primeiro pensar, eu acho que mudar um pouco a educação de base, né? Inserir mais esses assuntos da conservação da educação de base no currículo, na grade curricular mesmo, né? De forma interdisciplinar, ter programas efetivos tratando desse assunto. Porque hoje a gente vê, óbvio que a gente compara lá com a nossa adolescência, né? Com a nossa infância, a gente não via tanto esses temas sendo abordados, né? E hoje a gente já está abordando, mas como? Né? As escolas já estão começando a mudar, mas a gente precisa fazer de fato esse assunto entrar nas grades das escolas de uma forma multidisciplinar, né? Onde as crianças precisam, acho que, crescer sendo ensinadas a pensar sobre isso. Isso é muito importante. Né? Pensar sobre o que a gente faz aqui com o nosso papel enquanto cidadão. Né? E esse nosso papel enquanto cidadão, que a gente às vezes acho que falta um pouco na nossa educação de base, é o que a gente às vezes se torna adulto e não sabe o poder que a gente tem na mão de transformação, né? O que a gente pode fazer? E eu vejo, assim, dou aula, né, para alunos da faculdade que eles chegam na faculdade sem uma boa base. Isso é uma culpa do sistema mesmo como a gente está fazendo, né? Então, acho que isso é uma das primeiras questões que precisam ser mudadas para que a gente possa fazer políticas públicas de conservação efetivas. Esse acho que é um ponto, né? Claro, a gente precisa de maior fomento, maior investimento, né, na parte de pesquisa científica, pelo menos, principalmente. A gente sabe que a ciência, pelo menos no Brasil, a gente tem os cientistas naquela vida enlouquecida, né? A gente faz 1 milhão de coisas, dá aula, faz ciência, faz pesquisa, coordena, equipe, um monte de coisa. Acaba que os cientistas estão envolvidos em tantas questões, sabe? Tantas coisas. Porque para fazer ciência no Brasil, hoje a gente precisa fazer o quê? Professor, principalmente, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco, acho que, mais de tempo de dedicação, mais investimento. A gente sabe que hoje o que barra a gente, principalmente, é investimento. Né? Acho que todos nós que estamos aqui, né, vocês do Budiões, do Aroná, a gente tem um histórico, né? O nosso início é sem recurso, é fazendo tudo como dá, sabe? Como consegue, como é possível, porque no amor, sabe? Não pode ser só mais no amor, né? A gente precisa de investimento, a gente precisa de recursos para a gente conseguir fazer mais, para a gente conseguir fazer a ciência acontecer, para a gente criar as tecnologias, para a gente criar medidas de conservação, para que a gente chegue lá onde estão sendo feitas as políticas públicas, né? Onde estão sendo feitas, com as nossas informações, com os nossos dados, com os nossos argumentos e, principalmente, né, eu acho que a gente, enquanto projeto socioambiental, a gente traz com a gente a sociedade, né, que é quem vai fazer e aplicar a conservação. Né? Então, não adianta a gente ficar criando medidas de conservação se a sociedade não adere à nossa ideia, né? Se a sociedade não entende a nossa ideia, não aplica a nossa ideia. Então, a gente tem que entender, acho que
essa parte do socioambiental é extremamente importante. A gente tem que entender. E quando a gente geralmente entra na faculdade de biologia, oceanografia, veterinária, a gente esquece, assim, começa achando que vai lidar só com bicho, né? Só com o meio ambiente. Eu trago isso muito para os meus alunos, né? Vocês estão aqui hoje estudando biologia para trabalhar com pessoas, tá? Não é só com bicho. Verdade. Né? A gente está trabalhando com pessoas. Vocês levam a área da biologia para as pessoas. Então, a gente tem que saber como falar, como se comunicar, como a gente vai entender as diversas facetas da nossa sociedade, os diversos grupos da nossa sociedade. A gente não pode ficar limitado só a aplicar uma conservação para um grupo, ou para um grupo social, ou para outro. Né? Então, a gente tem que entender, eu acho que essa parte do socioambiental é extremamente importante mesmo para a gente carregar a sociedade com a gente, junto com a gente, para a gente chegar lá onde está sendo feitas as políticas públicas e conseguir, de fato, com que elas sejam efetivas. Ser mais certeiro na elaboração. Eu quero pegar, inclusive, esse gancho para saber como que você vê o futuro dos projetos de conservação no litoral brasileiro. Eu estou muito feliz, né, assim, de ver dos 10 anos para cá, né, vários projetos de conservação. A gente hoje tem nosso parceiro, a Petrobras, que vem incentivando bastante, né, o fomento aos projetos. E eu vejo assim como nós, né, o Projeto Aurora nasceu da vontade de estudante, né? Eu era estudante de biologia na época, queria trabalhar com tartaruga marinha, cheguei aqui eu sou de Petrópolis, né, eu vim da serra para o mar, já vim com foco de trabalhar com tartaruga marinha, cheguei aqui e falei, cadê? Quem trabalha com tartaruga marinha? Cadê? Não tinha. Não precisa. E agora? O que eu vou fazer, né? Então a gente começou a ter que conhecer pessoas em outros locais, né? Participar de eventos, de redes, né? De simpósios, tartaruga. E falou assim, não, então vamos criar uma estratégia de conservação aqui, do que a gente faz aqui. A gente começou a trabalhar junto com os pescadores da Praia de Itaipu. Eles foram a base nossa do Projeto Aurora é com os pescadores de Itaipu. A gente participou do processo de criação da Resex Marinha, né, da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. A gente participou de todo o processo. E hoje eles são os grandes parceiros nossos, né? E claro que hoje a gente tem a possibilidade de ter o recurso onde a gente faz uma devolutiva com ele, traz eles com a gente. Então tá todo mundo inserido nessa sociedade, em conjunto, trabalhando em conjunto, né? Então, assim, eu vejo hoje, assim, outros projetos, né, que estão conseguindo alavancar suas pesquisas, conseguindo fazer seus trabalhos, aplicar a conservação, tendo resultados maravilhosos, né, da aplicação dessas pesquisas. Então, acho que os projetos socioambientais, né, eles são uma ferramenta importantíssima hoje que a gente tem na mão aqui no país para que a gente consiga fazer as políticas públicas acontecerem. Agradeço muito sua presença aqui hoje com a gente, Suzana. Obrigada, Alexandre. E esse foi mais um Papo de Papagaio, vídeo e podcast do Projeto Budiões, iniciativa de pesquisa e conservação que conta com o patrocínio da Petrobras. Obrigada, até a próxima. Papo de Papagaio.